Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler um trecho das Escrituras para podermos provocar reflexão àqueles que me ouvem e àqueles que têm o pleno desejo de querer a verdade, de viver a verdade, de lutar pela verdade, de ser um portador da verdade. Já que você crê que Jesus é o teu Deus, é o teu Salvador, e você alega que as Escrituras é o livro de regra e fé da sua vida, então certamente você vai tentar querer ouvir a verdade e refletir. E depois você pode refutar ou não, você pode aceitar ou não, porque não existe meio termo. Ou você vive na verdade, ou você vive na mentira. A escolha sempre será sua. E não é a mim que você irá prestar conta, você irá prestar conta a Deus. Nós vamos abrir as Bíblias no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7. Assim está escrito: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente que pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentirão coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido, voltando-se a mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado por uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Apesar de eu ter pregado em igrejas esse texto várias vezes, hoje eu tenho vergonha de pregar este texto. Porque este texto foi escrito por Paulo. Paulo levando a Timóteo a ser verdadeiro, levando a Timóteo a não desistir da verdade, mas que pregue a verdade, no tempo, fora do tempo, a todo momento. Levando a Timóteo a ter a coragem de repreender todo engano, toda forma de evangelho mentiroso, todo aquele que distorcem as Escrituras, que falsifica as Escrituras, distorcendo as Escrituras ao seu belo prazer, para fortalecer os seus credos, suas crenças, seus rituais. Então Paulo levando a Timóteo a nunca desistir da verdade e repreender os enganadores e os mentirosos. Então eu levei parte da minha vida até pregando esse texto, mas na verdade sem ter o conhecimento desse texto. Porque qual era a minha guerra? A minha guerra é aquilo que quando você vai para uma igreja evangélica, eles infiltram dentro da tua cabeça e do teu coração que os inimigos, na verdade, são os católicos e os macumbeiros. E que se você quiser ser salvo, você tem que tirar, sair do catolicismo, da macumbaria e ir para a igreja evangélica. Então, esse engodo e esse engano, esse era um combate que nós, evangélicos, aprendemos dentro das igrejas evangélicas. E isso nos distraiu a nunca olhar para nós mesmos, a nunca ver em nós erros, defeitos, e perceber que nós somos tão falhos, tão mentirosos, tão enganadores, como os macumbeiros, como os católicos e outras religiões por aí afora. Por quê? Porque nós apontávamos o engano deles e escondíamos os nossos enganos, porque os nossos líderes fizeram muito bem feito como fazer de nós mensageiro da doutrina deles, mensageiro das igrejas deles, para que nós não percebermos que nós também estávamos sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Então nós nunca percebíamos.
Nós simplesmente apontávamos os católicos. Olha, vocês vão para o inferno porque vocês adoram imagens. Se os católicos conhecessem Bíblia de verdade, diria, vocês também vão para o inferno que vocês acreditam nesses pastores de vocês. Vocês não vivem sem templo, então vocês são adoradores do templo e adoradores dos pastores de vocês e das doutrinas dos rituais de vocês. Então, é esse trocadilho. Os católicos têm suas doutrinas, seus mitos, seus dogmas. Os evangélicos têm suas doutrinas, seus mitos, seus dogmas. Mas isso é bem embutido em nossas mentes que nós não percebemos isso. Então, logo o combate que eu dizia que estava combatendo era mentira. Eu deveria primeiro combater comigo mesmo. Eu deveria primeiro combater os de dentro. O grupo que eu vivia, que vive numa idolatria, que vive numa paixão pelas doutrinas da igreja, uma paixão pelos ídolos da igreja, que são seus templos, que são seus lugares de seminário, são seus púlpitos. Então, eu simplesmente achava que isso era normal, mas não é normal. Paulo combatia também isso. Paulo combatia toda forma, todo tipo de modelo de evangelho criado para tentar distorcer as escrituras e desfazer a verdadeira fé no coração do homem. Paulo fazia o quê? Paulo combatia isso. Esse era o combate de Paulo. Paulo não tinha um grupo específico para combater. Eu vou combater só o judeu, não. Paulo combatia toda sorte de mentira, toda sorte de engano. Como outro dia até eu li um texto, acho que em Romanos, que o juízo de Deus... os evangélicos pegam aquele texto de Paulo e jogam o juízo de Deus como para cima dos homossexuais. Mas Paulo lá está dizendo que não é só isso. Tem os mentirosos, tem os avarentos, tem os gananciosos, tem os ambiciosos. Tudo está no mesmo pacote de juízo. E o sistema religioso, ele vive embrulhado nesse pacote de juízo, de mentira, de engano, de inveja, de ganância, de ambição. Mas o sistema religioso, por exemplo, evangélico, não enxerga isso. Consegue haver pecado na vida de todo mundo, julga o pecado de todo mundo, mas não julga os seus erros, seus enganos e suas mentiras. Então nós vamos agora aprender um pouquinho, nós vamos conhecer um pouquinho o que é que está acontecendo. Que evangelho é esse que está aí? Quais são os modelos de evangelhos? Como as pessoas conseguem se enganar tanto com esses modelos de evangelho? Por que as pessoas não conseguem viver Jesus sem os templos? Por que as pessoas não conseguem viver Jesus sem uma religião como mediadora? Porque elas não conseguem se libertar disso. Elas morrem por suas religiões. Você pode chegar no meio de qualquer religioso, fala mal de Deus, fala mal de Jesus, que não dá briga, não tem problema. Agora, fale mal das igrejas deles, das religiões deles, dos pastores deles, que aí o tempo fecha, o caldo engrossa. Por quê? O coração do povo e a mente foi assaltada, foi roubada por esses líderes religiosos. E as pessoas que estão lá dentro, elas perdem o senso. Elas perdem o senso da verdade, elas perdem o senso de bom humor, elas perdem o senso do óbvio, elas perdem a razão, a mente dela não consegue mais funcionar de acordo com como Deus o criou, porque eles estão totalmente dominados pelo sistema religioso que os criou, que os fez pensar assim, como diz lá em Jesus, ele diz aos conceitos dos fariseus, né? Vós que percorreis a terra e o mar, tentando converter alguém à vossa religião, depois que os tendes convertido, não sabeis vós que torneis estes 2 vezes filho do inferno mais? Então, muitas das vezes a pessoa fulano está perdido, foi para uma igreja, ele vai ficar mais perdido ainda, porque lá ele vai aprender mentira. Ele já estava perdido, por exemplo, na droga, ele vai agora ser perdido, além de ser drogado e mentiroso. Então, o homem tem que ir para Jesus. Se os religiosos, as igrejas quiserem ser verdadeiras, leve o homem a congregar em Cristo Jesus, não a congregar em uma liderança, ser submisso a uma liderança, preso a uma liderança e refém de uma liderança. Não. Quer evangelizar, leva o homem a Jesus. Que a palavra nos ensina para quem iremos nós, não é para onde iremos nós. Então nós temos um povo aí que não vive sem templo, escravo do templo, não são libertos do templo. No dia que esse povo descobrirem que Jesus habita neles de verdade, que Cristo está nele e eles precisam estar aí em Jesus, eles são libertos do sistema religioso. E os pregadores dessas igrejas, que são reféns,
eles se submetem a pregar o que esses líderes querem, perdem o bom senso da vida, não conseguem ver a verdade e fazem coisas miraculosas, pregam coisas miraculosas sem ter a certeza e convicção do que é a verdade de Jesus. E isso Paulo aqui chega a dizer, ensinar para Timóteo, olha, eu vou te ensinar o que é o bom combate, qual o verdadeiro combate, com quem é que você deve combater. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. Amém? Nós vamos ver um pouquinho de um trecho, de um vídeo, a que ponto chegam esses homens quando estão refém de uma igreja, refém de um sistema religioso, ao ridículo que eles se encontram. Amém? Vamos dar só uma olhadinha e vocês vão tirando conclusões. Nossa pessoa, nós estamos aqui no fundo do poço. E você pode ver que no fundo do poço não tem saída. No fundo do poço não tem ninguém para te ajudar. Ninguém para te estender as mãos. Assim estava Jeremias. Quando a pessoa está no fundo do poço, ninguém estica a mão, ninguém ajuda. É a pessoa que está no fundo do poço, das dívidas, do problema no casamento, do problema familiar. Todo esse cenário montado é para emocionar o ser humano. Então, mostrando as mazelas e a desgraça do ser humano, para tentar levar essas pessoas para a igreja deles. Tudo isso é para seduzir as pessoas e irem para a igreja deles. Interessante que ele citou Jeremias. Já pensou se ele citasse Jeremias capítulo 5? Que fala sobre as gaiolas, o enriquecimento a custo do pobre e do necessitado? Dos falsos profetas que da época de Jeremias já praticavam essas mesmas práticas que eles praticam hoje, que enganavam o povo. Vocês já imaginaram se eles fossem verdadeiros com vocês? Vamos só observar mais um pouquinho. Estamos aqui, meu amigo, no fundo desse poço, para mostrar para você como é que é. Quem é que compra essa briga sua? Quem é que te tira do fundo desse poço? Qual pastor, uma pessoa que faz isso para te arrancar do fundo do poço? A segunda-feira forte vai te tirar do fundo do poço. Oh, meu Deus! Prestar atenção, a segunda-feira forte vai te tirar do fundo do poço. É um culto especial, de uma data e uma hora marcada, que Deus vai tirar você do poço. Isso é bíblico? Tem base bíblica para isso? Foi prática de Jesus isso? Não, não foi. A que ponto o sistema religioso estão indo? A que situação esses obreiros, esses pastores se submetem para cumprir com as regras dos seus líderes? E se não fizerem isso, não rende. Não rende no fim do mês número de pessoas e número de dinheiro e doações à igreja, seja lá o que for. Eles fazem qualquer coisa para suas igrejas crescerem. E ai desses pastores, que as suas lideranças vão fritá-los no fim do mês, se as suas igrejas não crescerem em número de pessoas e financeiros. É triste. É vergonhoso, mas ele ainda continua no fundo do poço e vai ficar por muito tempo, se Jesus não fizer. Porque o único que tem o poder de tirar o homem do fundo do poço é Jesus. Na igreja, não é instituição, não é um culto especial. Não existe isso. Jesus proibiu esse tipo de coisa. Jesus foi claro quando ele diz, olha, quando alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali, não deis crédito. Então, essas práticas aí são práticas malignas. Eu o qualificaria como macumbaria evangélica. Mas vamos prestar um pouquinho atenção. Vamos lá. Alguém tem que fazer uma coisa nessa segunda-feira forte, na potência de Deus. Agora vai descer e Deus vai te tirar desse buraco. O resgate aqui, não posso Alexandre, olha, não foi feio, não foi fácil não, hein? Vamos puxar, puxa aí, vai! Vamos tirar ele aqui! Pega ele! Jesus está caindo no poço! Graças a Deus! Chega ele! Meu amigo, minha amiga, essa situação é difícil. Nós temos
saindo desse poço. Graças a Deus, que Deus enviou pessoas para me tirar do poço. Foram meus rebeldes, meu leite, me ajudaram a tirar do poço. Mas, pastores, cadê meu amigo pastor Wilson? Não vou ficar aqui parado, não vou ficar me preocupando comigo mesmo, não, meu amigo. Eu vou resgatar o meu amigo pastor Wilson. Pastor Wilson, nós vamos te resgatar aí. Maldito é o homem que confia no homem. A Bíblia diz assim: eis que o Senhor te toma pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu sou contigo. Se as pessoas confiarem em Jesus, com certeza absoluta não terá essa propaganda, não precisará, porque Jesus diz, cuidado, a palavra de Deus diz, cuidado, que toda caridade é fonte de lucro. Falei palavra de Deus, quero dizer as Escrituras, que Jesus, ele é a palavra de Deus, viva e pura no coração do homem. É o pão vivo que desceu do céu. É o verbo que já se fez em carne. Esse verbo é Jesus que está vivo e disse, eis que estou convosco todos os vossos dias de vossas vidas. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí você sai do poço sem precisar toda essa propaganda, porque a tendência aí é te levar a uma instituição religiosa e lá nunca mais você sai. Vamos estar essa fé, nessa potência, poxa, na segunda-feira forte, da potência de Deus, é o resgate isso aqui, poxa, na minha saúde, pode ver, meus amigos, nós estamos aqui resgatando o pastor Wilson que está no fundo do povo. Olha, meu amigo, minha amiga, talvez ninguém se importa com você, mas nós se importamos com você. E você vai ver o que vai acontecer nessa segunda-feira forte. Nós vamos te tirar do poço no nome de Jesus. Nessa segunda-feira, 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde e também às 7h30 da noite, em nome de Jesus. Olha a oportunidade, meu. É isso aí. Vai ver, entre dentro dessas igrejas e dê uma olhadinha, procure saber dos ex-membros, das pessoas que doaram suas vidas, que encheram essas gaiolas de dízimos e ofertas e trabalhos voluntários. Esses pobres coitados aí, a maioria deles, em decorrer da história, não fica na mesma igreja. Aí sai, abre uma igreja, vai para outra, ajuda a enriquecer a outra, e a instituição cada dia mais rica, e esses pobres coitados cada dia mais pobres. A não ser que entre pelo caminho da corrupção, se torne chegado da liderança, quem sabe pode enriquecer, porque existe muitos aí que estão ricos assim, né? Aprendeu a fazer toda a malandragem dos líderes, aprendeu a enriquecer como a instituição enriquece, e termina se envolvendo, pode até ser que fiquem ricos mesmo, e as instituições vão enriquecendo de dízimos, e se é um país que realmente estudasse sobre religião, meteria todo mundo na cadeia, porque dízimo é ilegal para as igrejas evangélicas, porque a Bíblia diz em Hebreus 7,5 que só os levitas podiam receber dízimo de seus irmãos, e essas igrejas recebem dízimo, não são levitas, não nasceu na tribo de Arão, não nasceu na tribo de Levi, então não tem autoridade nenhuma para receber dízimos. Então, qualquer país do mundo de séria meteria esse povo todo na cadeia e dizia, vocês pegaram dízimo porque esse povo acreditaram que vocês tinham autoridades, eram levitas para receber dízimo. Vocês não são levitas, vocês não têm base para isso. Dízimos em Malaquias 3, entre 3:7 a 3:10, é claro que é Israel. Malaquias 4:4 é sobre Israel que Deus está falando, e vocês estão mentindo para o povo e tomando dinheiro do povo, se enriquecendo às custas do povo, e se é um país sério, vocês iriam tudo parar na cadeia, porque é um lugar de mentiroso. Quem mente é mentiroso, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então vocês mentem em nome de Deus, mas na verdade o pai é o diabo, sim, porque Deus não mente, e Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Vamos dar agora uma olhadinha agora em outro vídeo aqui, e vocês vão, em uma imagem, vocês vão perceber que situação vive o povo que se diz povo de Deus. Que tristeza, mas essa é uma grande realidade. Aqui nós estamos vendo aqui uma mão inflável, simbolizando a mão de Deus, e o povo que toca nessa mão acha que vai receber daí alguma coisa. Não tem base bíblica para essas macumbarias, não existe bases. Jesus não ensinou isso. Jesus deixou claro que eu estou em vós, vós em mim.
O meu reino está dentro de vós. Se Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Jesus acrescenta é quando você busca o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus está dentro de você. Essa é a palavra de Jesus. Então, vocês vão para um lugar desse buscar o quê? Ser enganados. É isso que as Escrituras ensinou, é esse modelo de evangelho que os apóstolos e os discípulos de Jesus viveram, pregaram e ensinaram. Por acaso não morreram porque foram falar desse tipo de evangelho, desse tipo de mentira, e por isso os mataram? Mataram Jesus porque Jesus tocou nessa ferida, mataram os apóstolos, os seguidores de Jesus porque tocou nessa ferida, nessa mentira terrível, nesse modelo de evangelho. O povo fica em uma euforia para quê? Para nada. Porque não vão mudar nada, querendo Deus operar, quem poderá impedir? A chuva que eu faço chover na terra do justo, eu faço chover na terra do injusto, porque eu sou Deus de todos. Deus não faz acepção de pessoas. Então qualquer bênção que Deus der ao homem não depende de religião, mas depende da pura vontade de Jesus, a vontade de Deus, e Jesus deixou claro isso. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Ou será que Deus está fazendo a vontade dessa religião aí? Ou será que Deus está fazendo a vontade desse cristianismo? Isso é uma farsa. Isso é uma grande farsa. Povo do Senhor, saiam disso. Jesus nos deu uma palavra. Aquele que crer em mim, rio de águas vivas fluirão. Fujam disso. Fujam depressa. Saiam. Isso é uma cilada na vida de vocês. Esse é o tipo de culto que Deus nunca teve presente. Vocês estão se enganando. Vocês estão se enganando com emoções. Vocês estão sendo levados a emoções. Eles estão provocando em vocês emoções ao ponto de vocês perderem o bom senso da vida. Vocês não sabem mais o que é certo e o que é errado. Isso aí, se a gente tirar essa mão do capeta, vocês vão do mesmo jeito. Mas está curando, então não importa, está curando, tá bom. Vocês não querem nem saber que Jesus é esse, que Deus é esse. Uma coisa eu tenho certeza, essa não é a mão do Deus eterno nunca. Essa não é a mão daquele que morreu na cruz do Calvário nunca. Vocês estão então aí porque vocês querem e foram levados a crer nisso. Mas isso não tem parte com vida eterna, isso não provém do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se rebaixaria a uma baixaria como essa. Vocês estão se enganando porque vocês querem. Eles fizeram vocês acreditar nessas coisas aí. E Jesus, tão simples, o Evangelho é tão simples. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Entra no teu quarto, ora a Deus, o Pai te ouvirá em secreto. Você está fazendo o que aí? Vai para tua casa. Entra no teu quarto e ora a Deus em secreto. E Ele te ouvirá. Chame amigos, vá congregar junto com amigos, mas não seja líder. Não seja líder de ninguém, ninguém seja teu líder. Vocês são irmãos na fé. Só há um vosso pai, só há um vosso mestre, só há um vosso pastor, que é o rei, que é o eterno, aquele que morreu por nós. Então sai dela, povo meu, sai disso. Nós vamos dar uma olhadinha. Eu vou ler um texto em 2 Pedro. Eu vou ler um texto para vocês, 2 Pedro, capítulo 2. Verso 1 ao verso 4. Diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras. Aquele tipo que vocês viram lá. Um poço, cai no poço para te amedrontar, para te dar medo, para ilustrar a tua vida, mostrando as tuas mazelas, as tuas desgraças, e depois mostra uma mão. Então essas heresias são para enganar. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Então você precisa de uma igreja, você precisa de Cristo. Você precisa de uma instituição religiosa com seus amuletos, os seus rituais, as suas doutrinas, os seus ensinamentos. Você não precisa nem de fé, nem de Jesus. Você não precisa de ninguém, você tem eles. Vocês têm os mecanismos que eles oferecem para vocês adquirir de Deus. Só que no Deus verdadeiro, você não tira nada. Porque aquilo que o Deus verdadeiro prometeu a dar de graça, ele não vai receber nada em troca por isso. Ninguém tira de Deus pagando o que ele prometeu a entregar o teu coração de graça. Chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. É isso mesmo. São profetas aí, não são? Expulsadores de demônios, milagreiros, contando seus milagres, seus acontecimentos nas suas igrejas. E Jesus vos dirá naquele dia: maldito, afastai-vos de mim, eu não vos conheço. E não adianta botar a culpa em cima do Papa, botar a culpa em cima de macumbeiro, não. É vocês mesmos que alegam mesmo que o Papa vai para o inferno, vocês alegam que os macumbeiros vão para o inferno e que vocês vão para o céu porque são evangélicos, profetas de Deus. Não, Jesus está falando com vocês mesmos.
que enganam em nome de Deus. Ao menos muitos desses homens aí fora aí nem usam o nome de Deus mais. E vocês ainda usam o nome de Deus para mentirem. Então os falsos profetas são esses, que usam o nome do soberano, usam o nome do Criador para enganar multidões. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens. Isso ainda 2 Pedro, agora no verso 2. Desses homens, por causa deles será difamado o caminho da verdade. Você não sabe mais o caminho da verdade. A verdade para vocês são essas mentiras. O que eles disserem é para vocês a verdade. O que Jesus disse, não. Vocês não acreditam no que Jesus disse. Vocês acreditam no que esses homens dizem. Distorcem as escrituras. Adulteram as escrituras. São os adúlteros. Porque é isso que eles fazem. São adúlteros. Ah, mas eu nunca traí minha mulher. Você não pode me chamar de adúltero. Você é um adúltero que adultera as escrituras. Para agradar a sua igreja. Para agradar os seus pastores, os seus líderes. Você não prega a verdade porque você adultera. Então, para Deus, você é um adúltero. Não adianta não, mas adúltero é aquele que trai a mulher. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aquilo é um pecado e já está estabelecido e acabou. Nós estamos falando dos adúlteros, que a palavra, que as escrituras diz que adulteram as escrituras. Então nós estamos falando desses. E você, se você não fugir disso e continuar adulterando as escrituras, há um juízo sobre você. Você pode estar cheio do Espírito Santo, cheio de dons espirituais, Deus está operando milagre através de mim. Olha, segundo Jesus, maldito, afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Então você não agrade a Deus e não os homens. Fuja disso. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. É isso mesmo. Sabe, histórias que eles inventam. Deus revelou, Deus nos revelou, Deus nos deu uma visão. Todos esses têm uma historinha contada dentro das igrejas deles. Olha, foi por revelação que Deus me deu, Deus me revelou. Olha, eu estou pregando aqui para você agora aqui, não é por revelação não, é pelas escrituras. Eu não estou usando aqui dons espirituais, Deus me revelou para pregar, não. Não teve revelação nenhuma. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Que é isso que o Senhor, o Mestre Jesus, ensinou para mim fazer. Faça o que tem que ser feito. Custa o que custar. Nem que custe a tua vida, mas faça o que tem que ser feito. E eu estou fazendo aqui o que eu tenho que fazer. Eu nasci para isso e para isso que eu vou morrer. Se possível, darei a minha vida dizendo a verdade. Quem dera eu experimentar um dia de vocês ser apedrejado, morto ou preso, e eu saber por que eu estou sendo morto e apedrejado, saber que foi por vocês, porque aí mais ainda eu me alegrarei no meu Salvador. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismo tenebrosos, a fim de serem preservados para juízo. É isso mesmo, Deus não poupou os anjos, não vão poupar vocês não, porque vocês não aceitam a correção, vocês não aceitam a verdade. E é isso que eu li o texto que Paulo dizendo a Timóteo, se possível, repreende e corrijam. Então é fácil vocês corrigir os membros de vocês. Vocês repreendem os membros para maquiar a igreja de vocês, mas vocês não querem ser repreendidos. Vocês querem que os membros sejam coniventes ao erro de vocês. É isso que vocês querem. Então, vocês repreendem a cada momento. Vocês usam muito aquele texto, né? Não se deita vinho novo em odre velho. Aí pronto. Se vocês, membros, quiserem receber o Espírito Santo, vocês têm que se consertar. Mas esse texto vocês não usam para os líderes, vocês não usam o texto para a igreja, para botar a igreja para que a igreja tome vergonha na cara, não. Então, pregar na tua cara para a galera é fácil. Agora, a pregação vem de volta para vocês, não. Vocês não têm vergonha na cara, as igrejas de vocês não têm vergonha na cara. Então, para repreender são boas, para serem repreendidos, que vocês são santos, vocês são maiores do que Deus, é isso? Vocês pensam que são, vocês pensam que engana, mas o juízo de vocês estão preparados já. Vocês são piores. Vocês são piores do que as prostitutas e os ladrões que estão aí na rua, porque ao menos eles, para serem salvos, admitem serem pecadores e vão alcançar a vida eterna se crerem em Jesus e entregar o seu coração para Jesus. E você não admite, não. Você não admite que são mentirosos, você não admite que falsifica as escrituras, você não admite que distorce a Bíblia ao bel prazer da sua igreja, para enriquecer a sua igreja, para criar base de doutrina na sua igreja. Você não admite nada disso. Então, se você não admite, são piores do que eles. Por isso que Jesus disse aos fariseus que não admitiam também, né? Ó fariseus hipócritas, prostitutas e ladrões entrarão no reino de Deus primeiro do que vós. Bom, por isso mesmo, que Jesus veio para o pecador. Vocês não querem ser pecador? Vocês são santos, são mais santos, vocês são deuses vivos aqui na terra, não é isso? Vocês são aquilo que os judeus lá no passado disseram, né? Faça-nos um Deus para que nos guie pelo caminho, né? Vocês são deuses vivos, que sem esses deuses, sem essas casas de vocês, sem esses líderes de vocês, esse povo não caminha. Esse povo não acredita em Deus sem vocês, não. Esse povo quer um Deus visível. Naquela época fizeram um bezerro de ouro, agora são essas catedrais, essas igrejas de vocês aí, olha. Outro dia eu perguntei para uma criança, quando você quer buscar Deus, você vai aonde? Na igreja. Muito bem. Chamei o outro com 22 anos.
Quando você quer buscar Deus, você vai aonde? Aí sou evangélico, você sabe, né? Na igreja, é isso aí. Porque não crê que Deus está na vida deles. Não crê que Deus está na casa deles, no lar deles. Eles não crê que aonde eles forem, Deus está presente. Eles não crê que congregar pode ser na rua, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Aquilo que Jesus disse. Eles não creem nisso. Eles só creem naquilo que seus líderes manipulam a mente deles. Então vão buscar lá e vão serem enganados. Vamos ouvir um pouquinho aqui, mais um vídeo. It feels stirred. Segundo chamado para uma seed of 1,000 years. Each month for 12 months. Each month for 12 months. And you know the voice of God. You're not a rebel. You're not a stubborn. But you have a confidence. The Holy Spirit that feeds like God. That there are 12. Partners in this ministry. You're speaking to expertise. Every month for 12 months. And the 12 months. We're the pain of the Spirit. Eis aí os vossos profetas. Eis aí os vossos deuses. Essa macumbaria evangélica aí, esse tipo de macumbaria, que você consegue, criando no seu coração a ambição, a ganância, pelos valores materiais, pelo dinheiro. Você doa R$1.200 e durante 12 meses você vai ser bem abençoado, né? Você vai trabalhar muito para enriquecer esses líderes aí. São tudo milionários. Todos eles aí são carros caríssimos, igrejas caríssimas, muitos templos, aviões, tudo às custas tua, bobão. Tudo às tuas custas, que enriquece esses falsos profetas. É aquilo que Pedro diz, nos últimos dias farão de vós comércios. Então, eis aí os vossos profetas. Acreditem neles. Continuem acreditando neles. Continue acreditando, seguindo eles. Nós acabamos de ler o texto. É isso que Pedro adverte sobre esses homens, esses falsos profetas, que entrariam disfarçadamente, sutilmente, se você perceber, até chegar na tua vida, na tua casa e dizer, olha, eis aí o santo aí. E você dá dinheiro mesmo, você continua dando. Continua enriquecendo ele e as empresas eclesiásticas deles. Porque, infelizmente, é criando no vosso coração a cobiça. E Jesus proibindo tudo isso. Jesus disse, olha, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Construir tesouro no céu. Não sou contra ninguém ficar rico. Não sou contra ninguém trabalhar. Não sou contra ninguém dar duro na vida para ter alguma coisa. Não sou contra. Agora, usar o nome de Deus para criar cobiça, para criar ambição, criar avareza, é aquilo que está em Romano. Isso é um juízo de Deus. Eles têm que pregar isso mesmo. Esses falsos profetas, eles não têm como ser verdadeiros. Eles já mentiram tanto que não tem como voltar atrás. Outro dia chegaram aí, nesse mesmo grupo aí, pedindo 600, usando a numerologia de 600, que Deus ia abençoar, que a revelação de Deus era 600. Passou-se um tempo, vieram com o número de 900, que agora é 900, que Deus revelou, agora já é 1.200. Então, eis aí os vossos falsos profetas, os vossos deuses. Continue acreditando neles. Vão em frente. Vocês acham que é melhor deixar de ouvir Jesus para ouvir eles? Então, continue acreditando neles. Eu não sei onde está o dinheiro. Maybe something you put aside for a new car. Talvez seja dinheiro que você separou para um carro, or a vacation, para uma férias. It may be the money that you put aside to put your child through college. Talvez até um dinheiro que você separou para a faculdade. It may be emergency money. Talvez um dinheiro que você separou para put aside in case of a difficult time. Você guarda para fazer uma de dificuldade. Today, mas hoje, we're going to bring it back to God. Nós vamos trazer de volta. Você tem nada dentro de Deus. Everything you have came from God. Tudo que você tem vem de everything. Tudo your eyesight, os seus olhos hearing, teu ouvir. Everything came from tudo. Seja infantil, seja ingênuo, e virão e enganarão a muitos, se possível até aos escolhidos.
É isso que ele disse mesmo, o dinheiro da faculdade, dinheiro do teu filho, deixa ele pagar uma faculdade, deixa ele pagar o teu aluguel, deixa ele pagar o teu carro, deixa de viver com tua esposa, deixa ele ser feliz com tua família. Usa o dinheiro com eles. Porque amanhã você sai da igreja deles, eles te dão uma banana e dizem assim, olha, a porta está aberta para quem quiser sair. E me deram uma banana. Enchi de dízimo uma igreja de 18 anos, e eu ouvi da igreja, a porta está aberta. A porta está aberta aí, ó. Ainda você sai, ainda fala mal de você sai, ainda julgam você, ainda levantam calúnia sobre você, são caluniadores. É isso que eles fazem com você. Ajuda a enriquecer eles. É isso que ele disse. Eles dizem assim mesmo. Tenha fé, faça pela fé. A sua fé para dar dinheiro eles têm, agora a fé para eles dar dinheiro não. Porque eles não vendem as igrejas dele, tudo pela fé, para que Deus dê 100 vezes mais a eles e pegue esse dinheiro para ajudar a pobreza, ajudar no Haiti, a construir as casas do Haiti e os países que estão passando necessidade. Porque eles não usam, não vendem os jatinhos, os aviões dele não, porque eles têm um Deus bom danado, né? Um Espírito Santo bom danado, né? Mas não é o Espírito de Deus verdadeiro, viu? É o Espírito deles, submisso a eles, que enriquece eles, que nunca repreende eles. É o Jesus submisso a eles, cativo deles, capacho deles, que nunca submete a eles. Que tudo que eles fazem é aceito. Então segue esses deuses, segue esses falsos profetas. Porque são enganadores. Sai dela, povo meu. Sai dela, abre os seus olhos, irmãos. Abre os seus olhos. E não repita o que eles fazem, não. Não faça o que eles fazem, não. Ouçam a Jesus, ouçam. As Escrituras dizem, não dê ouvido a eles. Haverá falsos profetas. Não façam isso. Vamos ouvir mais esses cultos lindos, né? São cultos maravilhosos. Mas por trás desses cultos, desses louvores, desses cânticos, coisas acontecem que você nem imagina. Só quem está dentro dela, infiltrado dentro dela, enraizado dentro dela, que vê essas coisas. Pena que não discernem que ali o Espírito do erro, o Jesus do erro, o Deus do erro, está atuando, e não o verdadeiro Cristo que morreu por nós. Não discerne, só vai discernir no dia que sai, no dia que toma o pé no traseiro sai, aí vai se buscar Deus, que se buscar uma outra gaiola, buscar outro ídolo, o outro bezerro, vai ser enganado do mesmo jeito. Por isso que é assim, todos estão enriquecendo, as instituições estão enriquecendo, eles enriquecem, que mantém aí um belo de um salário para eles pro resto da vida, fingem não ser dono de nada, mas ninguém tira eles, os membros aceitam normal, eles fazem o que quiser lá dentro e os membros nunca acreditam. Os membros nunca acreditam que isso é real. E usa aquele termo, não olha para o homem, mas continua conivente com o homem, porque você não repreender, porque você não quer a justiça. Porque Jesus, se não fosse olhar para o homem, estava até hoje aí. O reino diabólico aí, perverso, mesmo sabendo que Jesus daria sua própria vida, que esse reino maligno e perverso ia continuar até hoje usando esses homens aí, mas Jesus mesmo assim deu sua vida, mas morreu brigando. Os apóstolos morreram brigando. Eu espero que você, eu e outros morram brigando. Mesmo sabendo que nós vamos morrer. Mesmo sabendo como ser desprezados, odiados, mas nós vamos denunciar. Porque enquanto esses cultos acontecem, coisas diabólicas acontecem por trás. Pelos frutos conhecereis a árvore. São cultos dentro das igrejas e o diabo operando pelo fundo da igreja. Não escapa uma. E não adianta dizer para mim, Paulo, você está tirando gente da igreja. Eu não estou tirando gente da igreja. Se eu tivesse tirando gente da igreja, eu tiraria gente da igreja de Ariovaldo Ramos. Pergunta se alguém de lá está preocupado comigo. Pergunta se algum membro da igreja de René Kevitz está preocupado comigo. Não está. Porque eles lutam para ser verdadeiro com seus membros. Então eles não estão preocupados comigo. Agora quem fica preocupado comigo são vocês, que mentem para os membros. Mente para os diáconos, mente para os obreiros, mente para os pastores de vocês. Leva eles a mentirem sem perceberem que estão mentindo. Então vocês ficam preocupados de perder clientela, que essas pessoas saiam para Jesus. Agora quem prega a verdade para os seus membros não tem medo, não. Eu posso morrer, levar 1 milhão falando e eles vão dizer, Paulo nunca me afeta. Porque tudo que Paulo diz, eu digo para os membros que frequentam o meu ambiente. Eles estão ali porque eles querem realmente, porque eu sou verdadeiro com eles, mas 99% são mentirosos. Mente, não, mas a minha igreja é pequenininha, não mente, vai ficar rica, rapaz. É pequenininha hoje. É por isso que tu luta para abrir a segunda igreja. Se quiser se congregar em Cristo, você não era líder de nenhuma. Você abria 1000 igrejas, 1000.
sem ser líder de nenhuma, porque foi assim que os discípulos fizeram, abriram centenas e milhares de igrejas, mas não eram líderes de nada, porque eles tinham consciência que o pastor era Jesus, o mestre era Jesus, o único profeta de Deus é Jesus. Eles tinham consciência que eles não podiam tomar o lugar de Jesus. Por isso que eles não fundaram igreja, não construíram igreja, não tomaram dinheiro para construir igreja. Isso é criação de vocês. Vocês aprenderam isso com a igreja católica e praticam igual, pior um pouco, viu? Bem pior. E vocês sabem, são bem pior. Vamos ouvir mais, ouvir um pouquinho outro vídeo aqui. 10 pessoas, entre elas pastores da igreja Maranata, foram presas no Espírito Santo. Todos são acusados de desviar o dinheiro do dízimo. A fraude pode passar de 24 milhões de reais. Em maio, o Ministério Público denunciou integrantes da igreja por formação de quadrilha e apropriação indébita. A sede da igreja na cidade de Vila Velha, região metropolitana de Vitória, está cercada pela polícia. Entenderam? Tanta santidade, tanta palavras, né? Palavras ao vento, né? Enche o ventre das pessoas de vento, amassagia os ouvidos das pessoas, e por trás essa vergonha tem revelação para tudo. Todo dia você entra na igreja Maranata, tem revelação para todo lado. Você só não acha as pessoas que receberam as revelações. Mas as falcatruas, as malandragens, as maldades, o ódio, tudo isso, não tem revelação para nada disso. Deus não mostra nada disso antecipadamente. É assim mesmo. Há um tempo atrás, aí, uma tragédia na região de Angra, Serrana, do Rio de Janeiro. A Maranata fez uma propaganda danada porque uma igreja, nem lama entrou na igreja, nem a grade da igreja foi suja de lama. Uma profecia, Deus falou com a igreja, uma coisa assim extraordinária. Eu recebi um e-mail que alguém dizia para mim: Paulo, hoje à noite Deus vai elogiar a igreja Maranata. Eu falei: não acredito. Você vai ver, não deu outra. Fui para a igreja à noite, quando eu cheguei na igreja à noite, foi mostrado e contada a história que Deus preservou até a grade de uma igreja Maranata na região serrana do Rio de Janeiro, naquela tragédia que houve, que morreu mais de 900 pessoas. Deus deixou morrer mais de 900 pessoas e preservou a merda de uma igreja, uma bobagem, uma casa de uma gaiola dessa. Preservou uma abominação dessa, cujos membros idolatram como algo santo, algo de Deus, algo revelado, que oculta o templo é revelação de Deus, foi Deus que revelou, indo contradizendo a palavra de Deus, contradizendo o que as escrituras diz. E Jesus disse: olha, eu derrubarei esse templo e construirei em 3 dias, não mais agora, meus queridos, um templo de alvenaria. Jesus ressuscitou e todos que estiverem em Cristo Jesus, esse é templo do Espírito de Deus, nunca mais, e Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Assim foi que Estevão disse, Paulo disse aos atenienses: vejo que vocês têm muitos templos, eu quero vos anunciar um Deus que não habita em templos feito por mãos de homens, e vocês ainda insistem nisso. Sai dela, povo meu. Sai para Cristo. Não adianta sair para abrir outra igreja, para ir para mesa mentirada. Qual igreja que eu vou agora? Qual igreja melhor que Maranata? Não. Sai para Jesus, rapaz. Sai para viver o evangelho verdadeiro de Jesus. Se libertem disso. Você agora é possuidor da glória de Deus. Você é possuidor das bênçãos. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a glória de Deus é Jesus na tua vida. E você agora é portador de Jesus na tua vida. Então é isso aí. Aí o pastor na época apresentou, o irmão apresentou e elogiou. Aí Deus começou a elogiar a igreja Maranata. Uma coisa linda aí, que a igreja é ela. Aí começou a dizer: eita. Aí eu saí, levantei, falei: nunca mais eu entro aqui. No outro dia escrevi minha carta de desligamento. Eu digo: aqui eu não entro mais. Porque uma vez que os nossos olhos se abrem para a verdade, aquilo que Estevão disse, Paulo disse, né? Considerava lá os ensinamentos de Gamaliel esterco. É isso mesmo, é adubo, são fezes, não serve para nada, não ajuda em nada, entendeu? Eu quero é Jesus, o único mestre verdadeiro, o único pastor verdadeiro que eu devo seguir. A esses enganadores a gente até seguiu por um tempo, até seguiu, mas Jesus a gente adora pro resto de nossas vidas. Então, graças a Deus, eu estou livre de vocês. Mas nós vamos dar uma olhadinha aqui, mais um vídeo aqui. Exclusivo. O Jornal Nacional mostra as imagens proibindo eles a tomar dinheiro dos fiéis. Neste jogo de futebol está em campo a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. No intervalo do jogo, Edinho Macedo reúne os seus pastores e ensina as táticas para convencer o povo a fazer doações. Você vai ajudar agora na obra. Se você quiser ajudar, nem. Se você não quiser ajudar, eu não dá outra vez para ajudar, nem. Entendeu? Você quiser que dizer.
Entenderam? Quando esse vídeo veio lá, foi um escândalo no mundo evangélico. Eu pergunto, por que as igrejas evangélicas não lutou contra essa abominação do Edir Macedo? Porque são melhores do que a igreja do Edir Macedo? Não, irmãos. Porque são as mesmas coisas. É o mesmo lixo. Lixo santificado por eles, não pelo Espírito de Deus. De lá para cá, a Igreja Universal cresceu 100 vezes mais. Está milionária, multimilionária. E as igrejas que calaram a boca enriqueceram do mesmo jeito. Estão milionárias, estão ricas. Porque são amiguinhos. Eles vão repreender. Você acha que as igrejas, você acha que a Maranata vai repreender o Edir Macedo? Tu acha que Paulo da Bíblia aceitaria isso? Você acha que Paulo da Bíblia, Jesus, não denunciaria isso? Eles não deram a sua vida porque denunciou esses esquemas religiosos? Tu acha que a Batista vai denunciar? A Maranata vai denunciar? A Deus e Amor vai brigar pela verdade? Não. Elas vão cometer o mesmo engano, a mesma mentira, que foi para isso que eles vieram neste mundo. Para cometer esses enganos, essas abominações, para tentar enganar o povo de Deus, para tentar enganar os chamados por Cristo, para um dia morar na eternidade. Por isso que eles não repreendem o outro. Por isso que eles deixam. Vai deixando. Eles vão deixando, porque eles fazem a mesma coisa. As práticas são as mesmas. Eles praticam as mesmas coisas. Por isso não tem moral nenhuma de repreender a outra. Pelo contrário. Eu vivi na igreja Maranata, a Maranata descia o cacete nessas igrejas. Falava de Papa e de Macedo, escrachava a vida de todos eles. Até que agora vocês acabaram de ver o vídeo, foram parar os líderes mais de quase 2 meses na cadeia. A acusação e a denúncia do Ministério Público foram denunciadas. É isso aí, meus irmãos. Vocês continuam sendo enganados, vocês não enxergam. Os membros da Igreja Universal não queriam enxergar os seus líderes. Tanto não enxergou que a igreja enriqueceu 100 vezes mais. Assim os membros da Maranata não querem enxergar a verdade, não olham para o homem. Então vocês vão deixar o homem se corromper, vocês vão ainda patrocinar eles a corromper vocês e corromper muita gente. Porque vocês não têm a coragem de viver o evangelho verdadeiro de Jesus. Vocês não têm a coragem de viver o que Jesus viveu, fazer o que Jesus fez e que os discípulos fizeram, deram as suas vidas pelo evangelho verdadeiro. Então vocês buscam o que é conveniente para vocês. Vocês não querem perder funções na igreja, querem ser pastores, pastor não é bem respeitado, idolatrado na igreja, então vocês vão continuar mentindo e mentindo com os outros. Porque é conveniente para vocês viverem na mentira e viverem no engano. Vocês não querem a verdade, vocês rejeitam a verdade. Infelizmente. Por isso que vocês não acreditam que seus líderes são capazes de fazer essas coisas. E nem os repreendem. Isso chama-se conviver com ele, com o pecado. Não vos conformeis com o mundo. Então, infelizmente, eu vim de uma igreja que falava mal de todo mundo. E quando a Renascer caiu em desgraça na época que o Hernani foi preso com a coisa, a Maranata ganhou muitos membros da Renascer, veio muita gente da Renascer. Hoje que os líderes da Maranata caíram em desgraça, em vergonha, em escândalo, pergunta se eles querem perder esses membros. Pergunta se eles querem que esses membros saiam. Não querem. Não querem. Porque é assim mesmo. É lixo. O sistema religioso é um lixo. É um lixo do diabo. É um lixo que o diabo encontrou para dissolver a fé, para mentir para o povo, para enganar o rebanho de Deus. É aquilo que aquelas pregações eles fazem, né? E Deus, aí usa uma palavra lá sobre o bom pastor, né? Que Deus dá a vida por suas ovelhas e começa a trazer imagens, fotografia de um aprisco, né? Para simbolizar a igreja, para associar aquela imagem do aprisco à igreja, que você deve estar no aprisco de Deus, a igreja. Rapaz, esses malandros da fé, esses falsários das escrituras, eles não aceitam as palavras de Jesus, quando Jesus diz, olha, eu deixei no deserto. Deixei 99 no deserto e fui procurar a perdida. Por quê? Porque Jesus cuida. Então esse deserto, que é este mundo aqui, nós somos pastoreados pelo verdadeiro pastor que deu a vida por nós, o Senhor Jesus. Não esse aprisco de vocês, lacrado e fechado, que tem porta e cadeado, e aqui vocês que são donos, viu? Vocês enganam. Mas um dia Deus vai tratar com vocês. Nós vamos ouvir aqui mais um videozinho aqui. O crime foi descoberto através de denúncias anônimas feitas ao Conselho Tutelar 1 de Ananindeua. Uma das meninas, vítimas do abuso, contou para o amigo o que tinha acontecido. Foi só assim que o caso chegou à polícia. 3 crianças vinham sendo abusadas sexualmente pelo pastor da igreja quadrangular do bairro do Mengui, Valdeci Silva de Oliveira. Você acha que os membros acreditam nisso?
Os membros santificam esses deuses deles, esses líderes, esses mediadores dele, ao ponto de não acreditar. Eles não acreditam. Muitos desses aí, pode ver, olha, eu peguei o pastor fazendo isso errado, e ele veio, mas ele não vai acreditar não. Porque não acredita mesmo. A mente está totalmente dominada por esses mágicos. Vocês não são mágicos, rapaz. Quando eu falo assim, macumbaria evangélica, até me perdoe as pessoas que mexem com macumba, desculpe que eu não conheço bem vocês, e eu fico falando, eu até ofendo vocês, porque eu, ao menos, vivi no mundo, desse mundo, nessa falsidade religiosa aí, nesse falso cristianismo, nesse falso evangelho aí, eu chego a dizer que é pior do que vocês, pelo menos eu conheci, e sei como é que é. Vamos dar mais uma olhadinha em outro vídeo aqui, e vocês tirem as suas conclusões. Vocês acham que os membros acreditam nisso? Exclusivo, novas revelações mostram que o patrimônio do apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus, é ainda maior do que já foi mostrado pelo Domingo Espetacular. As propriedades incluem mansão e apartamento num dos condomínios mais caros de São Paulo. 1, 2, 3 imóveis numa das regiões mais valorizadas do país. Um pequeno pedaço da vida luxuosa do homem que passou a semana repetindo coisas assim. Não tem patrimônio coisa nenhuma. O patrimônio é minha salvação. Esta escritura desmente o apóstolo, como revelou hoje reportagem exclusiva do portal R7. É de uma das casas em nome de Valdemiro Santiago de Oliveira. No documento oficial também está o valor, R$900 mil. A casa fica em Alphaville, endereço de ricos e famosos na Grande São Paulo. O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus também comprou um apartamento novinho neste conjunto de prédios de... Dinheiro de quem? Você acha que esse dinheiro caiu do céu? Foi um milagre na vida dele que veio esse dinheiro. Sabe por que ele diz que não tem isso, que não tem? Porque vocês acreditam. Os membros acreditam. Todas as igrejas que os membros se envolvem, os líderes se envolvem em escândalos, os membros não acreditam. Porque as suas mentes e seus corações estão condicionados a não acreditarem. Porque o comodismo, a conivência, o conformismo, a conveniência lhes faz ficar conivendo com tudo isso. Porque vocês não querem a verdade. Vocês preferem a mentira do que a verdade. Vocês preferem viver seguindo esses homens, mas não querem seguir Jesus nas suas vidas. Vocês não querem ser portadores de Jesus verdadeiro. Vocês querem ser portadores das igrejas deles, da doutrina deles, dos ensinamentos deles, não os ensinamentos de Jesus. Porque se vocês quisessem realmente os ensinamentos de Jesus, hein? Eu vou ler um trecho. Vamos ver, quem sabe você despertem. Jesus, quando diz que vocês mentem desde o princípio, Jesus dizendo lá até para os fariseus que desde o passado já havia mentirosos, o sistema religioso era mentiroso. Jeremias, capítulo 5, verso 22 a 27. Eu vou ler para vocês. Acaso vocês não temem? Pergunta ao Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastam e se foram embora. Não dizem no seu íntimo, temamos ao Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuva e do outono e da primavera no tempo certo. Assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado desses bens. Há ímpios no meio do meu povo. Homens que ficam à espreita nos esconderijos de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Assim eles se tornam poderosos e ricos. Profeta Jeremias, falando já com os mentirosos daquela época. E vocês hoje são herdeiros das mesmas mentiras. Vocês pegam
as práticas dos mentirosos, dos falsos profetas, e praticam as mesmas coisas. Logo, essa palavra se encaixa na vida de vocês também. Que vocês praticam as mesmas coisas. Eu não posso falar, eu vou falar. Eu citei aqui até 2 nomes. Eu vou falar do Caio Fábio, que eu sei que ele tenta ser sincero com os membros dele, da igreja dele. Eu não vou falar. Eu vou falar isso com Ariovaldo Ramos, com Eli René Kevitz. Eu posso falar isso do Sandro, da 242, que luta pela verdade, luta pelo evangelho vivo e verdadeiro. Eu não posso falar desses homens. Mas de vocês eu falo, que vocês são mentirosos, que vocês não querem a verdade. E se vocês quiserem essa verdade, convida esses homens para pregar na igreja de vocês, para eles falarem a verdade que eles falam na igreja deles, lá no ambiente deles. Falam de vocês. Vocês não deixam, que vocês têm medo, vocês são covardes, vocês são mentirosos. Então vocês confiam nos pregadores de vocês, que os pregadores de vocês dão o recado certinho que vocês querem. Espreitam laços, só só espera as pessoas entrarem em declínio na vida pessoal, sentimental, financeira, para vocês abraçar essas pessoas e roubar a alma e os corações deles para levar para a gaiola de vocês. E vocês se enriquecem em cima disso, vocês líderes se enriquecem em cima disso, usando pobres coitados de homens, diáconos, obreiros, ungidos, presbíteros, pastores, homens que acreditaram em vocês. Eu fui um deles. Eu servia vocês, demônios. Eu servia vocês, filho do diabo. E hoje eu sirvo ao eterno Senhor Jesus. Ele me livrou das garras de vocês, falsários das escrituras, falsos profetas. Nós vamos ouvir aqui mais um vídeo. Investigações do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente da Polícia do Paraná apontam que o pastor evangélico Geraldo Pereira Nunes pode ter abusado de pelo menos 7 crianças. Você vai ver agora imagens que mostram ele tentando aliciar essas crianças. Confira. Era dentro da igreja que o pastor Geraldo Nunes... Entenderam? Vocês entenderam? Esses cultos são recheados de louvores, pregações de Bíblia, mensagens, são fogo puro. E o diabo no fundo da igreja, operando no fundo da igreja. Usando esses líderes, esses mesmos líderes que encantam as pessoas, que as pessoas se prostram a eles, são assim mesmo. São os demônios, eu tenho chamado de os diabinhos. Diabinhos evangélicos, diabinhos religiosos. Trajados de ovelhas, mas são lobos devoradores. E vocês ainda continuam, porque estão cheios de emoções, né? Tem culto, tem música, tem louvores, tem instrumentos, tem gente chorando, tem gente emocionada. Deus está nisso. Culto a demônios. Que o verdadeiro Deus jamais deixaria o seu povo confundido e enganado. Aquele que crê no Senhor não se confunde nunca, porque ele crê no eterno e verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus não deixa de maneira nenhuma. O verdadeiro Deus, ele abre os olhos das pessoas, para as pessoas enxergarem. As pessoas podem estarem lá, não enganadas. O verdadeiro Deus tira você de lá de dentro, que é para você não ser mais enganado, como ele me tirou, para que eu não seja mais enganado. Então, nós vamos ver agora aqui mais um outro vídeo recheado, né? Homens santos, cheios do Espírito Santo. Justiça do Rio condena pastor Marcos Pereira, 15 anos de prisão por estupro. O caso ocorreu no final de 2006 contra uma seguidora da Assembleia de Deus nos últimos dias, presidida pelo acusado dentro das dependências da igreja. Segundo os autos do processo, as testemunhas relataram que o pastor é uma pessoa manipuladora e fria. É isso aí. Muito poder, né? Continue acreditando. Continue. Outro dia estava aí um grupo de evangélicos aí na porta do presídio aí, cantando louvores aí para ele, para dizer que é santo, que é de Deus. Amém. Não tenho nada contra ele, o pecado dele é dele. Agora, usar o nome de Deus, isso é que eu não me conformo a isso. O ser humano, o pecador, Jesus veio pecador, inclusive para ele. Todo pecador tem o direito de se aproximar do seu verdadeiro Deus e pedir perdão e se arrepender dos seus pecados. Agora, usar o nome de Deus para manipular as pessoas, para enriquecer em nome da fé alheia das pessoas, isso é incabível e Jesus lutou contra isso e nós vamos lutar contra isso, vamos dar nossas vidas por isso. Vamos ver um outro vídeo, recheado a poder, cheio de poder. Homens cheios do Espírito Santo e do poder de Deus.
Por fora, pele de cordeiro, por dentro, lobos e devoradores. Eles são os falsos profetas, que podem ser pastores, mas também padres, rabinos, pais de santo, monges beneditinos, com discursos arrebatadores e promessas de maravilhas, vendem indulgências, perdão, prosperidade, cura, mas por baixo do verniz de santidade, muito além do marketing das aparências, está a verdadeira essência que cedo ou tarde se revela. É que as obras falam mais que as palavras. Quem não quiser ser iludido por esses mentirosos que envergonham as religiões e escandalizam a Deus, que aprenda com as Escrituras. Por seus frutos os conhecereis. É interessante, né? Será que querem as Escrituras? Será que os seguidores desses homens, essas igrejas, essa multidão que segue essas igrejas, será que eles acreditam mesmo nas Escrituras? Será que eles acreditam mesmo? E se Deus chegasse e dissesse para ele que esses cultos deles não agradam a Deus? São cultos manipulados pelo sistema religioso, pelos seus líderes, pelos fundadores das igrejas. Que esse modelo de culto é oriundo do catolicismo, que Lutero nunca abandonou. Os ditos reformadores nunca abandonou esse modelo de religião. Que o catolicismo trouxe isso lá do judaísmo, das sinagogas. Que essas práticas, toda essa aí, são desnecessárias. Que tudo isso é manipulação para dominar o povo de Deus. Tudo isso para roubar a mente do povo de Deus, mente e corações do povo de Deus. Eles são dominadores que dominam o povo. Eles não acreditam nas Escrituras. Os falsos profetas, Jesus pode morrer mais 1000 vezes. Jesus morrer dizendo, olha, esses homens são falsos profetas. Eles não acreditarão. Se as Escrituras disserem, por isso que eles pregam sobre Israel, falam muito sobre Israel, Deus no deserto operando na vida de Israel. Eles contam só as bênçãos. Para enganar o povo, para dizer que o culto deles não é diferente do culto judaico, e que por isso Deus está na vida deles como Deus esteve na vida de Israel. Imagine se eles fossem verdadeiros como Estevão foi verdadeiro, né? Dizendo que Deus abandonou os filhos de Israel no deserto, entregou ele aos exércitos do céu. Que exércitos são esses? Depois que Deus abandona, será que foi exércitos bons? Hã? Será? Será que Estevão não estava alinhado com o que o profeta Amós diz? Vamos ver o que o profeta Amós diz. Amós capítulo 5, a partir do verso 21. O culto que vocês tanto idolatram, aquele culto do exército de Israel, que vocês, para justificar o culto de vocês usam muitas passagens do Velho Testamento para mostrar que Deus está com vocês como estava com Deus, estava lá em Israel. Vamos ver o que Amós diz. Vamos ver se Deus realmente estava no deserto, né? Se o culto no deserto era aceito. Vamos ver o que Amós diz. Eu odeio e despreza as suas festas religiosas. Isso é Amós 5, a partir do verso 21. Mesmo que vocês me tragam holocausto, oferta de cereal, isto não me agradará. O holocausto aqui são os sacrifícios, né? É o sacrifício que os irmãos fazem, né? Vamos na igreja, lá vamos jejuar, nós vamos orar, se colocar de joelho, olha, tantas horas de vigília, de oração. Eu me engano, Deus pode olhar e dizer assim, igual Israel, me engana que eu gosto, né? Ninguém engana a Deus. Vocês fazem esses rituais aí para bancar essas igrejas, para manter essas igrejas vivas, para manter essas igrejas de pé, mas vocês mesmos não têm acesso ao Pai. Vocês não têm acesso a Deus. Vocês só têm acesso a Deus através dos mecanismos da igreja, dos rituais da igreja. Vocês não crêem pela fé que Deus está na vida de vocês se vocês um dia abandonar essas bezerras de ouro. Vocês não creem nisso, não. Vocês só creem. Vocês usam o argumento, mas o homem precisa congregar. Claro que precisa congregar. Congregue com irmãos da tua casa, sua família, seus amigos. Chame amigos para tua casa. Convide na tua casa. Vai na casa de amigos. Cultue a Deus. Glorifique a Deus. Cante louvor. Faça. Comunguem. A comunhão com todos. Mas não sejam escravos religiosos. Deixe esses líderes e as suas concupiscências e as suas ganâncias religiosas e ambiciosas. Deixe eles seguir o caminho deles. E siga de vocês. Siga Jesus. Ame. Não seja líder de ninguém. Faça culto na tua casa, congregue com os irmãos, mas não seja líder, pastor de ninguém. Porque a ninguém chamar de pai, a ninguém chamar de mestre, só há um vosso mestre, só há um vosso pastor, que é o Cristo que deu a vida por vocês. Vocês não aceitam isso? Vocês não querem obedecer a Jesus? Vocês não confiam em Jesus? Vocês dizem que usam a Bíblia como regra e fé, mas na hora das palavras de Jesus vocês negam? Vocês acreditam mais neles do que em Jesus? Se for domesticado a isso? Vamos continuar lendo.
ainda no 22. Não darei a menor atenção a elas, essas festas que vocês fazem. Não adianta, essas festas de vigílias, culto, concentração, a igreja fazer uma grande concentração, vocês podem enganar tudo. Não foi isso que aconteceu no caso Maranata? Sabiam que os pastores sabiam que ia parar na cadeia. Uma semana antes fizeram a maior festa de concentração na Praça do Papa lá em Vitória. 3 dias depois estava tudo preso. Acharam que aquela festa ia intimidar a justiça. E vocês lá glorificando. E vocês lá glorificando, adorando, aquela festa toda, Deus está aqui, Deus está operando, Deus está fazendo, enquanto os líderes, a justiça estava de olho meter eles na cadeia. Vocês se enganam porque vocês não querem ouvir a palavra de Jesus. Vocês ficam querendo buscar Deus nesses lugares porque vocês não crêem que Deus está na vida de vocês, está onde vocês estiverem. Reúna famílias, amigos em casa, façam culto, evangelize, pregue a verdade, abandone essas fábulas, abandone essa mentirada religiosa, que essas mentiradas religiosas, esses rituais religiosos, é para manter essas igrejas de pé. Elas existem de pé por causa desses ritos e esses mitos que vocês se escravizaram. Abandone isso. Sigam a Cristo pela fé. Pela fé é o caminho, né? Não pelos ritos da igreja e pelas doutrinas da igreja. Se liberte disso. Afastem de mim o som das suas canções, esses louvores, dessas músicas, das suas liras, instrumentos, né? E não adianta, esses louvores, vocês estão cantando a Deus. O Criador, não foi doutrina de Jesus dizer, cante para mim louvores. Esses louvores enriquecem muita gente e vocês são manipulados através desses louvores. Eu lembro de um louvor que eu cantava na igreja Maranata, que dizia assim, o louvor: vem para o meio de um povo que sabe o caminho da eternidade. Um povo que sabe mesmo. Vem para o meio, quer dizer, sai da tua igreja, sai de outro ambiente, deixa de seguir a Jesus na igreja e vem para o meio deles, que o povo é um povo que sabe o caminho da eternidade, sabe mesmo? Povo que não consegue viver sem os templos, não consegue viver sem os líderes, não consegue viver sem a revelagem deles, não consegue viver sem as mentiras dos seus líderes, e é um povo que sabe coisa nenhuma, se soubesse, estava liberto deles, não estaria com um temor danado de abandonar, porque se pensar em abandonar a igreja, vem revelagem de todo lado, revelagem de capeta querendo matar, que vai morrer todo destruído, que vai morrer atropelado, morre de medo de sair e ameaça de ir para o inferno, que vocês não creem em Jesus para ir para o céu, aí vocês têm medo de ir do inferno que eles criam na cabeça de vocês, se libertem disso. Aí o profeta Amós continua dizendo, em vez disso, corra a retidão como rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim vocês que trouxeram sacrifício e oferta durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Aí a interrogação que Amós faz, foi a mim, Vocês ficam dizendo para os membros de vocês aí que Deus lá no deserto, o pessoal sacrificava tudo para dar base ao culto de vocês, e o profeta Amós dizendo aqui, foi a mim que vocês sacrificavam e cantavam louvores para mim, ó Israel? Foi a mim? Olha o que Deus diz, não! No verso 26 agora, vocês carregam o seu rei, Sicute, e Kiuí, imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Então todos os cultos que eles faziam, aquele sacrifício, aqueles cultos que eles faziam, isso aqui é para Deus, todo aquele ritual, tudo isso, mas no fundo, não era para isso. Eles tinham no coração dele, os deuses dele, que nunca foi o Deus eterno. Assim é vocês, é Jesus, glória a Jesus, aleluia, mas não abandona esses deuses de alvenaria, esses deuses mentirosos que vocês criaram para vocês mesmos, esses ídolos aí, os líderes, que vocês idolatram, e vocês não têm a coragem de romper com eles. Então vocês que culto bênção, que louvou uma bênção. Outro dia teve um culto, né, uma das igrejas dessa de vocês, inclusive a justiça denunciou isso lá, né, que na frente era o culto de trás uma reunião secreta, um culto que foi programado para uma reunião secreta, e saiu na revista, lá no jornal Gazeta do Espírito Santo. Imagine, na frente cheio do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia, visões, e atrás o diabo operando. Vocês acordem, povo de Deus. Vocês ficam acreditando nesses homens, deixa Deus falar com vocês. Eu acreditei nesses homens e me dei mal. Essas profecias que deram sobre a vida da minha mulher ser curada, e minha mulher terminou morrendo. Eu vi outro pastor lá com tantas visões e revelações que deram sobre a esposa, a mulher também morreu. E eu vi vários morrerem. E os dons, para quê? Que esses dons, o dom do Espírito Santo, ele provoca a vida e não morte.
Eu levei 18 anos esperando um filho, porque as profecias nesse cunho religioso era que nós íamos ter um filho. Coitada da pobrezinha da minha mulher, morreu e não teve filho. Isso é só algumas visãozinhas. Imagine as milhares de mentiras, de visagens e revelagens que não levam a lugar nenhum. Vivam a Jesus, sigam a Cristo Jesus. Jesus advertiu a você não seguir esses homens, a não seguir esses religiosos. Mateus 24, 22 a 26. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias seriam abreviados. Se então alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou está ali, não acrediteis, não adianta. Ah, Jesus está aqui na minha igreja, vem lá para Deus falar com você. Para! Jesus está na tua vida. Invoca Jesus na tua casa, onde você estiver. Não dê crédito. Vamos continuar lendo aqui a palavra de Jesus em Mateus 24. Vamos ver o verso 25. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Veja que eu vos avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhe disser, ele está no deserto, não saias. Ou, ali está ele, dentro da casa. Não acrediteis, não adianta. Ah, Jesus está aqui na minha igreja, vem lá que Jesus vai falar com você lá dentro. Jesus lá, olha, lá Deus fala, Deus opera, Deus vai falar com você através da palavra. Para com isso. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Jesus ser Jesus na tua vida. Ouça a voz de Jesus, aprenda a ouvir a voz de Jesus. Esses ensinamentos religiosos aí é uma falsificação de um judaísmo. É um judaísmo falsificado. Jesus, em Apocalipse, tem pior ainda. Jesus chama de sinagoga de Satanás. Porque querem ser judeus e não são. Os cultos, todo o sistema de culto, tudo que eles fazem, é oriundo do catolicismo que aprendeu do judaísmo vindo da sinagoga. Então Jesus, em Apocalipse, em Apocalipse 3, verso 7 até 11, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que colocarei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Não confie na sua igreja. Não confie no seu líder religioso. Não confie em ninguém. Maldito é o homem que confia no homem. Confie em Cristo que morreu por você. Confie em Jesus que te salvou. A tua pouca força é que te levará ao céu. É porque a tua pouca força manifesta o poder verdadeiro de Deus. É na tua fraqueza que o poder de Deus é manifesto. É na tua insegurança que promove a grande segurança de Deus na tua vida. Não sendo religioso, não confia. Eu confiei, milhares de pessoas confiou e se decepcionou. Na hora que você mais precisar deles, eles vão falhar com você. Não confie. Confie em Jesus que te salvou. Aí Jesus começa a dizer: veja o que farei àqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. É isso mesmo. Eles querem, ele não diz, eu sou um judeu aqui disfarçado, não. Eles praticam as práticas do judaísmo. Mas não são judeus, são brasileiros, são americanos, são ingleses, são australianos, mas não são judeus. Não são de Israel e muito menos da religião judaica. É da Maranata, é da Deus Amor, é da Batista, tudo menos judeu. Mas querem ser. Querem ter as mesmas práticas de culto, usa todo o Velho Testamento, usa a Bíblia como argumento para argumentar seu sistema religioso. Jesus chama isso de sinagoga de Satanás. Não confie neles. Jesus falando aqui com a igreja de Filadélfia. Sei que tem pouca força. Muitos de nós seremos lançados nas prisões. Que força eu tenho? Dinheiro não tenho. Poder político eu não tenho, coisa que as suas igrejas têm mais. Tudo que ela tem, poder de voto, que os membros estão manipulados a votar em quem eles querem. É assim que funciona a coisa. Você pensa que não, mas é. Na escalada das noites, nas reuniões particulares, é assim que funciona, o camarada. Você não sabe que nas reuniões de pastores é assim que funciona? Que se discute tudo isso? Em quem votar em quem? Irmão vota em irmão, né? É assim? Irmão vota em irmão. Para com isso, gente. Essa manipulação. Eles estão buscando força nisso aí. Eles têm força no poder do dinheiro, poder político, poder econômico. Eles têm o poder. Você não tem poder. A igreja de Filadélfia não tinha poder. Era fraca. Eu sou um fraco. Você pode ser um fraco. Mas o nosso poder está em Cristo Jesus. Porque o poder de Deus
se aperfeiçoa na fraqueza. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da aprovação, que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova o que habita na terra. Vem breve, retém o que você tem, para que ninguém tome da tua coroa. A tua coroa é Cristo, não é religião. Porque religião também tive. Tanto é que tive duas. Foi tomada, graças a Deus, glória a Jesus. O que eu perdi foi tudo esterco. Mas eu não perdi a fé no meu Salvador. Eu não perdi a fé no meu Jesus eterno. E poderia, se fosse olhar para o sistema religioso, poderia hoje perder. Porque perdi uma esposa, eu tinha uma vida religiosa que me daria garantia de que Deus estar contigo e nada vai te faltar, porque eu cumpri todos os rituais da igreja, os mitos da igreja, todos os rituais da igreja, tudo aquilo, as doutrinas, é para te dar uma falsa garantia de que tudo na tua vida vai bem, vai ficar bem, e Deus vai ser por você. Aí quando você descobre que tudo isso é mentirada, tudo isso é uma babaqueira para enganar a gente, que o pau que desce em Chico desce em Francisco, que a chuva que cai em um e cai em outro, como agora caiu em Vitória do Espírito Santo, até igrejas evangélicas alagadas também, pessoas de todas as religiões, evangélicos, católicos, espíritas, porque Deus sabe o que faz. E não adianta a igreja agora levantar a bandeira porque resolveu agora ajudar as pessoas, põe um monte de gente lá com o uniforme trajado com o nome da igreja para levantar a igreja, você já deveria sair dali. Que a Bíblia diz, cuidado, que caridade é fonte de lucro. Vocês estão ali com essas roupas aí para promover a igreja de vocês, para levantar a moral de vocês, caiam fora daí. Deixa para quem quer ajudar de coração, de amor, não para promover a religião. Deixa para ajudar quem ame de verdade o próximo. Não que vá lá para aproveitar da miséria dos outros, para depois arrastar esses pobres coitados para dentro das gaiolas de vocês. Se vocês querem ser verdadeiro com o povo, façam doações e tira a cara de vocês. Vocês, além da cara de vocês, estão lá promovendo o nome da igreja. Patrocinando como se fosse uma patrocinadora de um esporte, de um futebol, né? Como o Itaú patrocina a seleção brasileira, vocês estão lá agora tentando patrocinar ajuda. Vocês são cínicos. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês mentem descaradamente. Você não tem vergonha na cara. São adúlteros. Adulteram as escrituras. Falsificam as escrituras. É isso que vocês são, adúlteros. E os que seguem vocês, põem a barba de molho. Porque vocês podem cair no mesmo buraco que esses cegos vão cair. Você pode estar usando os púlpitos dessas igrejas, achando que está sendo verdadeiro e está mentindo. Porque eu tive lá, e eu reconheço, que eu fui um mentiroso sem saber que eu era um mentiroso. Eu menti, muitas vezes, sem saber que estava mentindo. Porque eu acreditei nesses ensinamentos que esses líderes infiltrou dentro da minha cabeça. Estou falando isso e você me conhece há muito tempo. Sou um pecador, talvez um dos piores pecadores que existe. Mas falsificador das escrituras, não. Sou um pecador. E graças a Deus eu sou um pecador, porque eu, por ser um pecador, me aproximo mais do meu perdoador, daquele que morreu por mim para perdoar os meus pecados. Agora, adúltero das escrituras, e nem adúltero, nunca adulterei, nunca traí minha esposa, e muito menos das escrituras. Muito menos. Porque esse é um pecado que leva os homens ao erro, leva ao engano. E vocês estão levando muita gente ao engano, que vocês estão adulterando as escrituras, que vocês não querem ser verdadeiros. Eu gostaria até de, nessa mensagem, mandar um recado para o Ariovaldo Ramos, para o Sandro, da Igreja 242, para o Ed Renekiewicz, para o Paulo Siqueira, do Movimento Evangelho Puro e Simples, para o Rubens, do Verdade Oculta, para do grupo Eu Quero Uma Igreja, que eu sei que esses meninos querem a verdade, que tudo que eles querem é levar Jesus no coração das pessoas em casa, ali na casa delas, entre amigos, entre irmãos. Quero também, são tantos nomes, o Caio Fábio, tudo uma luta para pregar a verdade para
para os seus amigos que congregam ali com ele. E dizer, fica tranquilo com esses malditos, que eles vão tentar desqualificar todos vocês. Usar vocês, a humanidade de vocês, como homens falhos e sujeitos às paixões e emoções e serem pecadores, para desqualificar a verdade que vocês dizem. Porque, infelizmente, os falsos profetas não gostam de vocês. Até as mensagens de vocês hoje tem dias contados para essa multidão ouvir, porque dias virão que muitos deles não vão querer ouvir vocês. Mas aqueles que realmente querem a verdade, querem entrar na vida eterna em Cristo Jesus, esses vão dar ouvidos, vão querer ouvir vocês. Que esses querem a verdade mesmo. Esses querem o evangelho verdadeiro de Jesus. E eu sei que eu não preocupo vocês. Eu sei disso que não. E a todos, com a paz do eterno e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro Jesus que morreu por nós. Não esse Jesus aí, vaidoso, ganancioso, avarento, que mente para as pessoas, que engana as pessoas, que enriquece essas empresas eclesiásticas, esses líderes. Não esse Jesus. Falo do Jesus de Nazaré, aquele que morreu por mim. Aquele que está vivo. Aquele que muitos morreu por ele, para defender as palavras dele, a verdade dele. Os que não querem as palavras deles, seguem a palavra dos seus líderes. Não querem mesmo. Então, vira o rosto às palavras de Jesus. Mas, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um dia eu quero pregar essa mensagem. Um dia eu quero pregar ela e dizer assim, eu quero morrer na minha velhice, ou quem sabe, não importa como eu vou morrer. Mas eu quero ter essa força de expressar. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque o combate que eu combato, que vocês, muitos de vocês hoje estão combatendo, é os mesmos combates que Jesus travou, os profetas travaram e os discípulos travaram. Vamos morrer, mas nós não vamos entregar o evangelho verdadeiro na mão desses falsários. Com a paz eterna do Senhor Jesus Cristo. Amém.